Olá, pessoal. Então, dando continuidade ao método GDS, a gente vai ver que ele é dividido em dois grandes grupos. O primeiro grupo, ele fala da ação do tronco, associado com a personalidade do indivíduo, representado pelas cadeias antero-mediana, póstero-mediana e pela cadeia póstero-anterior e antero-posterior, os quais possuem grupos responsáveis pela manutenção da postura estática. Já o grupo 2, a ação predominante é nos membros, associado com a relação em que o indivíduo tem com o meio, composta pelas cadeias anterolateral e posterolateral. Composta por músculos que realizam movimentos dinâmicos, responsável pelo ritmo e equilíbrio das cadeias anteriores circundantes, uma vez que utilizamos muitas vezes os membros superiores e inferiores para nos relacionarmos com o meio em que estamos inseridos, Estão unidos à cadeia muscular póstero-anterior e antero-posterior pelos músculos do tronco. Então, é como se esse grande grupo aqui fosse relacionado com os músculos do tronco, E esse aqui dos membros. Então, a primeira cadeia que a gente vai estudar vai ser a cadeia antero-mediana. A atividade preferencial das cadeias anteriores e medianas está associada à afetividade, ao sensorial e a necessidade de ser amado. Então, eu tenho aqui, anterior e mediana, região interna de coxa, Então, o indivíduo tende a ter, quando tem um tensionamento dessas cadeias, um aumento da lordose lombar. Uma cifose torácica, uma tendência à cifose, uma postura de flexão. As cadeias anteromedianas são responsáveis pelo bom posicionamento de D8 e pela ancoragem do corpo. Esta com a sua necessidade de toque e com um papel fundamental na construção do ego e da consciência corporal. Só voltando aqui um pouquinho, o indivíduo tende a uma cifose com a anteriorização da cabeça, pelo tensionamento da musculatura anterior. As cadeias póstero-medianas, a atividade preferencial de cadeias posteriores e medianas, está associada à necessidade de ação e de realização e de desempenho, levando a uma atitude em propulsão para a frente. Então, se a gente observar aqui, tem uma tendência, quando o indivíduo tem um encurtamento dessa cadeia, por exemplo, cadeia posteriores de paravertebrais e região interna de coxa, tendendo aqui sim a aumentar a lordose lombar e ainda com a anteriorização da cervical. As cadeias póstero-mediana têm um papel primordial na manutenção da verticalidade, freando a queda do corpo para a frente. Já as cadeias pósteros anteriores e antero-posteriores, as três atitudes são subtensionadas, tá aqui, as três atitudes, muscularmente por uma mesma posição, motivação, a necessidade de ser, da construção da individualidade e da busca do ideal em todos os níveis. Os dois encadeamentos musculares aponeuróticos subtensionam, gerando essas três atitudes que no seu funcionamento fisiológico devem alternar suas respectivas atividades para manter o ritmo respiratório, o equilíbrio das massas e o eixo vertical no centro de gravidade. Então, tá aqui, a atitude antero-posterior, eu tenho músculos da região anterior e da região posterior de tronco. E pósteros anteriores, eu tenho músculos da região posterior e da região anterior, tá? Então, esses músculos, eles se tensionam, gerando um equilíbrio entre as massas, que é representado por esse indivíduo aqui, por essa foto. Entretanto, quando eu tenho um tensionamento do grupo antero-posterior, que é esse daqui, a tendência postural é essa, e um tensionamento do grupo póstero anterior, que é esse daqui, esse daqui é representado nessa atitude desse indivíduo aqui. Então, as cadeias pósteros anteriores entram em atividade na fase inspiratória, que é essa daqui, póstero anterior. Então, durante a inspiração, com o tensionamento dessas faces, o ar
inspiratório. Já as cadeias antero-posterior, que é essa daqui, ó, na fase expiratória. Essas cadeias aqui em tensão, o ar sai na fase expiratória. Quando essas duas cadeias perdem sua alternância fisiológica, é gerado uma atitude, ou uma atitude póstero-anterior, que é essa daqui, ou uma atitude antero-posterior, que é essa daqui. A próxima cadeia é a cadeia anterolateral. As atividades preferencial das cadeias anteriores e laterais está associada a um modo relacional preferencialmente introvertido, caracterizada por uma seleção diante das trocas com o meio. Então, se a gente olhar aqui, ó, anterolateral, eu tenho grupos da região anterior e lateral. No outro era anteromediano, né, o póstero-mediano. Aqui já é lateral. Então, eu tenho grupos da região anteriores e da região lateral, né? Lembrando que essas duas próximas, a anterolateral e a posterolateral, está bem relacionado com os membros superiores e inferiores. Então, o indivíduo com encurtamento aqui de tensor da face lata, glúteo médio, glúteo máximo, tende a fazer, glúteo máximo não, glúteo médio, tende a fazer uma rotação interna com adução de membros superiores e membros inferiores. Essas cadeias favorecem a adução, flexão e rotação interna das raízes dos membros, gerando uma atitude de recolhimento e podendo, no excesso, chegar ao achatamento do corpo no próprio eixo. Já as cadeias posterolaterais, que são essas aqui, ó, região posterior e lateral, a atividade preferencial das cadeias posteriores e laterais está associada com o modo relacional, preferencialmente extrovertido, caracterizado pela necessidade de entrar em comunicação. Essas cadeias favorecem uma abdução, perceba aqui, ó, a abdução, glúteo médio, glúteo máximo, rotação externa aqui do glúteo máximo, gerando uma atitude arqueada e desdobrada.